Queria que você abrisse a Bíblia, sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, esta é a 13ª mensagem sobre esse tema. E o tema de hoje é a obediência do Filho. E nós queremos destacar aqui 3 pontos principais. O primeiro ponto é que Jesus Cristo, o Senhor, iniciou o processo de obediência. Quando dizemos isso, estamos querendo dizer que não havia até então obediência como nós a encontramos na pessoa de Jesus. Para entendermos isso, nós temos que entender que a glória de Deus, melhor, a glória que Deus tinha no princípio, a glória inigualável de Deus também era a glória do Filho. Em outras palavras, Jesus tinha a mesma glória que o Pai tinha desde o início, ou sempre teve a mesma glória que o Pai tem desde o início. João, no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 1, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Esse texto mostra que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. O Pai é Deus e que Ele também é Deus. O Filho também é Deus. Depois ele repete: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esse texto é muito grande em termos do que ele diz acerca do Pai e do Filho, mas ele notabiliza sobretudo a vida do Filho, mostrando como aquele que era, como o Pai, Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada do que foi feito se fez. Eu creio que qualquer pessoa que lê esse texto tem que concordar que ele era Deus tanto quanto o Pai, e tinha a mesma glória que o Pai tinha. Mais tarde, um pouco antes de ir à cruz, no capítulo 17, quando ele ora ao Pai, é uma das orações mais lindas e é uma das orações mais longas de Jesus relatadas na Bíblia. Isso não quer dizer que ele tenha, as outras orações dele eram orações curtinhas. Jesus passava noites inteiras orando, mas a maior que está registrada, até onde eu sei, é essa aí. Se você descobrir outra, você me fala. Mas em oração,
Jesus falou da glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Isto é, antes de tudo existir, ele fala da glória que ele já tinha com o Pai. E ele faz um pedido: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bem, Jesus está se referindo a uma glória que ele não tinha naquele momento, por uma razão muito simples. Em Filipenses 2, 5 a 8, nós temos duas sessões onde o Senhor se humilhou duas vezes. A primeira foi ao esvaziar-se da sua divindade. São os versos 5 a 7. Aqui fala que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo Jesus. O verso 6 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Esse texto descreve aquele momento em que ele teve que deixar a sua glória, a sua condição de Deus, para se tornar homem, para vir à terra como homem. E quando ele fez isso, ele não se apegou ao fato de ser Deus, e ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua condição de Deus com Deus. Ele não deixou de ser Deus com Deus, mas ele não veio como Deus, ele veio como homem. Por isso que o texto diz: mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua divindade, vindo a ser servo. A palavra literal é escravo, tornando-se semelhante aos homens. Então, a primeira maneira pela qual o Senhor se humilhou, são duas ocasiões descritas nesse texto. A primeira, quando ele se esvaziou da sua divindade. Quando Jesus veio ao mundo como homem, ele esvaziou-se de tal forma da sua glória, do seu poder, do seu status, da sua divindade, que ninguém, a não ser por revelação, o reconheceu como Deus. Em Marcos capítulo 6, Jesus está em Nazaré, e depois de estar ali e ministrar, os seus conterrâneos em termos, porque Jesus, embora fosse chamado de Nazareno, todos nós sabemos que ele nasceu em Belém, não em Nazaré. Mas foi ali que ele foi criado, foi ali que ele nasceu, foi ali que ele cresceu, e foi ali que seus pais permaneceram durante toda a vida terrena de Jesus. Então eles diziam uns aos outros: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Eles olhavam para Jesus e não viam nele nada mais, nada menos do que um homem. E era isso que Jesus passava. Ele era um homem, porque comum, como os demais homens, era o Filho de Deus, que havia se humilhado a ponto de se tornar homem, mas as pessoas olhavam para ele e não viam nada mais do que um homem. Quando Isaías não está esse texto não estava não o imprimi, nem o coloquei nos slides. Isaías 53 descreve Jesus como um homem sem qualquer beleza e atrativos especiais. O verso 2 diz assim: ele cresceu diante dele, isto é, diante de Deus, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza
ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Não havia nada de especial em Jesus. Qualquer pessoa que o visse, o veria como homem. E o texto continua dizendo, agora estou em Marcos 3. O texto diz, e ficavam escandalizados por causa dele. Como é que pode? Ele não tinha aparência diferente dos demais homens. Alguém disse que Jesus não era óbvio. Foi necessário que Judas o beijasse para que os que o queriam prender pudessem ver que era ele, porque ele era facilmente confundido com as demais pessoas. Então o Senhor abriu mão da sua glória e se fez homem. Dissemos que o Senhor se humilhou duas vezes. A primeira ao esvaziar-se da sua divindade e a segunda na sua humanidade através da obediência. Filipenses 2, 7, 8 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente como nenhuma outra pessoa até hoje foi. Jesus, na condição de homem, foi obediente como até hoje nenhuma outra pessoa foi. Ele foi obediente o tempo todo e foi obediente até ao ponto de morrer em obediência à missão que o Pai havia lhe dado. Por isso mesmo, como filho, de boa vontade, ele submeteu-se à autoridade do Pai e declarou, o Pai é maior do que eu. João 14, 28, ele diz isso no final desse verso. Assim nós podemos ver a perfeita harmonia da divindade. O Pai exerce o seu papel de cabeça, o Filho reage com obediência. Deus, o Pai, é emblema de autoridade e o Filho assume a posição de símbolo de obediência. O Pai, emblema de autoridade, o Filho, a posição de símbolo de obediência. Para nós, obedecer deveria ser algo muito simples, bastaria um pouco de humildade. Mas para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão tão simples e fácil. Os irmãos imaginem que o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que vivia na sua glória excelsa, de repente se vê na condição de homem, se vê na condição de escravo. O termo escravo aí é usado para expressar o que é uma obediência irrestrita. O escravo não pensa por si, ele obedece. O escravo não decide de acordo com o que ele acha que é melhor. Ele tem sua vontade, mas ele se rende inteiramente à vontade do Pai. Por isso que o termo usado aí é escravo, é doulos. E é esse o significado desse termo. Cremos que foi difícil para ele ser obediente do que criar os céus e a terra, porque teve de esvaziar-se da sua glória, de todo o poder que ele tinha. Ele teve que assumir a forma de escravo para poder obedecer. Originalmente o Filho partilhou da mesma glória e autoridade com o Pai,
Mas ao vir ao mundo, por um lado, ele abandonou a autoridade. Eu não estou dizendo que Jesus não tinha autoridade. As Escrituras declaram que ele ensinava como alguém que tem autoridade para ensinar, porque ele vivia o que ele ensinava. Mas ele abriu mão da sua autoridade como Deus e veio e assumiu a condição de obediência. De boa vontade ele assumiu o lugar de escravo, aceitando as limitações humanas relacionadas ao tempo e ao espaço, coisa que ele não tinha anteriormente. Mas ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. A obediência dentro da divindade, pensando na Trindade, é uma coisa surpreendente. É uma das coisas mais admiráveis. Se você parar para observar, você atente para o fato de que Jesus, quando veio como alguém submisso ao Pai e ao Espírito Santo. Depois o Espírito Santo vai vir em nome do Pai e do Filho, e vai ser submisso ao Filho e ao Pai. E a Bíblia fala de um dia em que Jesus vai entregar tudo que ele recebeu, e o Pai e o Filho e o Espírito estarão submissos ao Pai. Bem, isso é outra coisa que não é para a gente falar agora, mas eu falei. Cristo, sendo obediente até a morte, sofreu uma morte muito dolorosa e vergonhosa na cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira. O texto diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus é aquele a quem o Pai exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo e qualquer nome. Deus exalta todo aquele que se humilha. E este é um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, é um princípio de Deus, e que a gente deve levar na devida consideração. O segundo ponto que nós queremos destacar é que estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Porque Jesus foi caracterizado, sobretudo, pela sua obediência ao Pai e também ao Espírito. Quando Jesus deu início à obediência, o Pai se tornou o seu cabeça. Uma vez que a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que aqueles que conhecem a Deus, conhecem a Jesus Cristo, obedeçam. Devia ser assim, né? Mas aqueles que não conhecem a Deus nem o Senhor Jesus, não conhecem também a autoridade, não conhecem a obediência. Conhecer a Jesus implica em conhecer a autoridade dele e a obediência a ele, tal como ele foi obediente ao Pai. Cristo é o princípio da obediência.
Por isso, uma pessoa cheia de Cristo será uma pessoa cheia de obediência. Alguns costumam perguntar: por que eu tenho que obedecer? Normalmente as pessoas consideram o fato de que nós somos irmãos. Por que eu tenho que obedecer ao meu irmão? Se ele é meu irmão, por que eu deveria obedecer a você? Mas essa é uma pergunta que não cabe a mim nem a você fazer. Porque não fui eu nem você que criamos isso. Isso é algo que Deus estabeleceu. Somente Jesus poderia fazer tais perguntas e ele não as fez. Cristo representa a obediência que é tão perfeita quanto a autoridade de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que dizem conhecer a autoridade quando ainda falta autoridade em suas vidas. O terceiro ponto é que o caminho que Jesus percorreu até que ele fosse feito Senhor, é o caminho que Jesus percorreu até que ele fosse feito Senhor pelo Pai. Em outras palavras, o senhorio de Jesus veio depois que ele percorreu um caminho que o levou a essa posição. No que se refere à divindade, o Filho e o Pai são co-iguais. O verso 5 diz que Cristo Jesus, e o 6 diz que, embora sendo Deus, porque essa era a condição dele antes de se tornar homem, e hoje é a condição dele com o Pai. A divindade do Filho se deriva do fato de que ele é em si mesmo Deus. Mas o Filho anteriormente não era Senhor. Seu senhorio não existia na divindade, ou seja, na Trindade. Essa posição lhe foi dada pelo Pai com o resultado que ele fez. O Pai é a autoridade, era a autoridade, sempre foi e sempre será a autoridade. Mas quem tem autoridade para conferir essa autoridade a quem ele quer. Um pai, sendo dono e proprietário de todos os bens que possui, ele pode dar a um filho a autoridade de administrar tudo que ele tem. Olha, toma conta. Não quero nem saber, está nas suas mãos. E é isso que o Senhor recebeu do Pai para fazer. Essa posição lhe foi dada como resultado do que ele fez. Depois que ele se esvaziou da sua glória e divindade, ele humilhou-se, esse homem, fez-se servo, melhor, escravo, e foi obediente até a morte. Uma obediência perfeita. Então a posição de Senhor foi atribuída a Jesus como resultado da sua obediência. O verso 8 diz assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O texto diz: por isso, pelo fato dele ter se humilhado, ter se feito homem, ter se humilhado, ter sido obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na Trindade divina parece não haver dúvida quanto ao fato da autoridade do Pai.
Mas a autoridade não pode ser estabelecida no universo sem obediência. Pois a autoridade não pode existir sozinha. Nós temos dito aqui muitas vezes que não basta ao marido exercer a liderança se a mulher não se submeter à sua liderança. Não é bastante ao pai exercer a sua autoridade e a sua liderança se o filho se insurge contra ela. Eu não estou falando de filho pequeno, não, porque filho pequeno o pai dá jeito dele, mas chega uma determinada idade em que o filho vai ter que obedecer, porque ele aprendeu a obedecer, ou então, se não aprendeu a obedecer, ele pode se rebelar contra o pai, e o pai, o que vai fazer? Pode deserdá-lo, pode expulsá-lo de casa, pode fazer mil coisas, mas ele não pode obrigar o filho a obedecer. O patrão pode mandar o empregado embora se ele não lhe prestar obediência. É a única coisa que ele pode fazer. Enfim, não há obediência, não há autoridade se não houver obediência. A autoridade só existe em relação à pessoa que deve obedecer se houver obediência. Senão, não existe essa autoridade. Por isso, Deus tem de encontrar a obediência na sua criação. Foram criados dois tipos de seres vivos: os anjos, que são seres espirituais, os homens. A Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, e na sua presciência Deus previu a rebelião dos anjos e também a queda do homem. Por isso não foi possível estabelecer a sua autoridade nos anjos, nem nos homens. A Bíblia não diz isso, mas não é difícil de imaginar que desde a fundação do mundo, isso também não está na Bíblia de certa forma, ainda talvez não com essas palavras que vamos colocar. Desde a fundação do mundo, ficou estabelecido que essa autoridade fosse atendida pela obediência do Filho. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida à luz das Escrituras. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então fala de algo que já foi preparado antes do mundo existir, porque Deus sabia de todas as coisas. Então, desde a fundação do mundo, ficou estabelecido que essa autoridade fosse atendida pela obediência do Filho. Para tanto, Deus o Filho esvaziou-se da sua condição de Deus, nasceu como homem para tornar-se símbolo da obediência. Como a rebeldia surgiu nos seres criados, a obediência teria que ser estabelecida no ser criado, o homem. O homem pecou e se rebelou, por isso a autoridade tem que ser estabelecida na obediência do homem. Isso explica porque Jesus veio ao mundo e foi feito igual ao homem criado. Em lugar de permanecer como Deus, com autoridade, colocando-se ao lado do homem, ele assumiu a condição de escravo. Jesus enfrentou o possível perigo de não retornar com glória, se é que a gente pode assim dizer. Se como homem desobedecesse na terra, ele ainda poderia reclamar lugar na divindade, porque ele voltaria a ser o que ele sempre foi, usando a sua autoridade original.
Mas nesse caso ele teria quebrado para sempre o princípio da obediência. Seria admitir, olha, o homem não pode obedecer mesmo. Ele não tem jeito para ele. Assim havia duas formas de Jesus retornar. Uma, obedecendo absolutamente e sem reservas como o homem e estabelecendo a autoridade de Deus em todas as coisas, em todas as ocasiões, sem o menor toque de rebeldia. E foi assim, passo a passo, através da obediência a Deus, ele veio a se tornar Senhor de tudo. Outra maneira seria forçando o seu caminho de volta, reclamando e usando a autoridade, o poder e a glória da sua divindade, se considerasse a obediência uma coisa impossível, através da fraqueza e limitações humanas. Se Jesus dissesse, olha, não tem jeito, como homem não dá para obedecer. Mas Jesus preferiu a primeira colocação, trilhando o caminho da humildade, o caminho da obediência até a morte. Se ele falhasse no caminho da obediência, depois de renunciar à sua glória, à sua autoridade, depois de assumir a forma de escravo, ele jamais teria retornado com glória. Jesus retornou depois de obedecer perfeitamente. Na cruz ele diz, tudo está consumado. Um pouco antes ele disse que tinha terminado a obra que o Pai tinha dado para ele realizar. Então Jesus retornou depois de obedecer perfeitamente, demonstrando obediência absoluta, sem o menor toque de resistência ou rebeldia. Foi por isso que Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ao exaltar Jesus assim, Deus confirmou o princípio da obediência. É exatamente por isso, para concluir, que nós precisamos ser totalmente obedientes, sem o mais leve traço de rebeldia. Jesus veio mostrar que é possível obedecer, que é possível ser obediente. Mais de uma vez, nós temos dito aqui que os padrões estabelecidos pelo Senhor são impossíveis de ser vividos por mim e por você. Mas o Senhor nunca pretendeu que eu e você vivêssemos a nossa vida, mas que deixássemos Ele viver a vida dele em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus veio ao mundo, deu a sua vida por nós para que pudéssemos viver por meio dele. Então nós precisamos ser totalmente obedientes, sem o mais leve traço de rebeldia. Essa rebeldia é latente na carne, ela está aí aflorando o tempo todo. Nós temos memorizado um texto em Romanos 8:12. Como é que começa? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Porque
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós precisamos ser totalmente obedientes, sem o mais leve traço de rebeldia. O Filho retornou ao céu como um homem. Foi exaltado por Deus depois que obedeceu na semelhança de homem. O Senhor abandonou a sua glória quando veio, mas regressou. Quando regressou, ele não só recebeu a mesma glória, mas recebeu uma glória ainda maior. Ele recebeu a glória de Deus, a glória que ele tinha como Deus, e a glória maior ainda como Senhor. Que nós também tenhamos em mente o que havia em Cristo. Vamos trilhar o caminho do Senhor, vamos nos apegar à obediência, vamos nos sujeitar uns aos outros. Nenhum pecado é mais sério do que o da rebeldia. A Bíblia diz que ele é como o pecado de feitiçaria. Só no princípio da obediência nós podemos servir a Deus. Só obedecendo como Cristo obedeceu, podemos reafirmar o princípio divino da autoridade. Isso porque a rebeldia é a operação e o princípio de quem? De Satanás. Enquanto Jesus opera para a obediência, o diabo opera para a desobediência, para a rebeldia. Que o Senhor não nos ache em rebeldia, mas em obediência. Amém? Amém.